Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 38. Deus nos deixou uma tarefa. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que neste dia ela se sinta amada, amada do Pai, menina dos olhos de Deus. Que o Senhor possa abraçá-la através do Espírito Santo, trazendo consolo, cura para as suas feridas e ânimo, fé e encorajamento para a sua alma. Que ela possa caminhar a segunda milha, como diz a tua palavra. Que ela esteja abastecida pelo Senhor e que ela possa caminhar de fé em fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E então Deus assumiu o controle. Eu me ajoelhei no palco com todas as pessoas olhando para mim e comecei a orar. Após 1 minuto, levantei os olhos, pois ouvia pessoas assoando os narizes. Toda a parte da frente do templo estava lotada de pessoas que haviam vindo à frente para se ajoelhar. Ouvi pessoas pedindo que Deus as perdoasse pela sua apatia e indiferença. Algumas estavam clamando para serem salvas. Após algum tempo, eu me levantei e li o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 139, do versos 1 ao versos 10. Cantei apenas mais uma música, Deus te ama. Então encerrei a noite com uma oração. Mas esse não foi o fim da noite. Deus estava ali, falando com as pessoas. Um veterano do Vietnã estava amargurado e com raiva porque ele havia voltado para casa, mas as pessoas não pareciam se importar. Mas naquela noite ele encontrou Jesus e foi capaz de perdoar. Uma pequena garota de 8 anos me disse, eu amo o Senhor, minha mãe não é cristã, você ora comigo? Então segurei sua mão e as mãos de sua pequena amiga e nós 3 oramos por sua mãe. Casais jovens que estavam enfrentando problemas em seu casamento vieram para a frente conversar. Uma pessoa após a outra estendeu seu coração para falar com Deus de forma sincera e honesta. Compaixão é uma via de mão dupla. Quando nosso avião pousou antes do concerto da sexta-feira em Clearwater, comecei a entreter pensamentos desesperadores sobre os caprichos da minha agenda. Por que eu concordaria em fazer um show após passar 3 dias gravando 11 programas para o De Coração para Coração e 2 transmissões para o Clube 700? Eu havia acordado às 3h30 toda a manhã e eu estava exausta. Por que não voltei para casa para dormir até a segunda-feira do ano seguinte? Durante toda a sexta-feira, senti um cansaço tão grande que não consegui organizar meu programa para a noite, mas fiz o melhor que pude. E naquela tarde, fui até a igreja para fazer o teste do equipamento de som. Quando terminei, alguém da estação de rádio local enfiou a cabeça no meu camarim e disse, estou aqui para fazer aquela entrevista que combinamos. Incrédula, olhei para ele. A última coisa que queria fazer neste momento era uma entrevista de rádio. Mas eu lembrei que havia concordado com isso e disse, claro, entre. Ele entrou, sentou e olhou rapidamente para mim e disse, sabe, vejo que você não está precisando de uma entrevista nesse momento. O que você está querendo dizer? Perguntei tentando evocar todo o meu profissionalismo. Bem, para ser sincero, você parece acabada. Vamos deixar isso para outra hora? Você realmente não se importa? Perguntei incrédulo. Não. Você precisa de descanso e de uma boa xícara de café. E ele saiu.
Voltou com um café que havia encontrado em algum lugar e se sentou no camarim. Após um minuto eu disse, posso lhe pedir um favor? Você oraria por mim? Sim, adoraria orar por você, ele respondeu. Não poderia nem lhe dizer o nome deste homem. Ele era de uma estação de rádio cristã, tinha mais ou menos 35 anos de idade e era, obviamente, uma pessoa muito gentil e compassiva. Sua oração realmente tocou meu coração. Não era apenas uma pessoa que estava tentando fazer seu trabalho. Ele se preocupava mais com o modo que eu estava me sentindo do que com a sua entrevista, o que não é algo comum no meio midiático. Normalmente o que dizem é, não me interessa se você está exausta ou não, precisamos disso para o noticiário das 6. Creio que Deus deu a esse homem o dom da compaixão. Mas não importa se temos o dom ou não, todos nós podemos aprender a ser mais compassivos. Não só em relação aos pobres rejeitados e excluídos, mas também em relação às nossas famílias, nossos amigos e conhecidos. Novamente, o livro de Jó nos oferece uma rica verdade. Jó não recebeu muita compaixão. Quando leio o livro de Jó, não vejo seus amigos demonstrando muita compaixão. Choque e perplexidade, sim. Disposição para passar tempo ao seu lado, sim. Suas palavras transmitiam acusações, argumentos e julgamentos. É verdade. Sentaram-se do lado dele durante 7 dias e 7 noites em silêncio. Mas uma vez que já rompeu o silêncio e começou a gritar de dor, seus amigos deram início a uma longa repreensão. Em vez de conforto, trouxeram-lhe condenação e a acusação que ouvimos ainda hoje. Deus está castigando você por seus pecados. Elifaz começou o julgamento. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Jó capítulo 4, verso de número 7. Para mim, isso é uma pergunta idiota. Pergunto-me se Jó não reagiu assim também. Conheço muitas pessoas boas e inocentes que foram castigadas com tempos difíceis. Este livro está repleto de suas histórias. Pessoas como Daryl, Gilliard e Debbie, minha amiga que sofre de esclerose múltipla. Elifaz continuou, pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Não é bem assim. Alguns pecadores sofrem, mas muitos santos sofrem também. O conselho de Elifaz a Jó é bem semelhante àquilo que alguns cristãos ainda dizem a seus amigos que sofrem. Vá a Deus e confesse seus pecados a Ele. Depois veio Bildade, seu solilóquio é semelhante ao de Elifaz. E depois veio Zofar. Ele começou com uma exortação, pare. Ele gritou. Não deveria alguém estacar essa torrente de palavras? Ele está dirigindo suas palavras a Jó. Mas como leitor eu penso sim, alguém deveria calar a sua boca, não a de Jó. Zofar ainda acrescentou um insulto. Certamente Deus está punindo você bem menos do que você merece. Pense bem, Zofar. O que poderia ser pior do que aquilo que aconteceu com Jó? Ele já disse que gostaria de morrer e a morte é basicamente o único castigo que falta. Mas seus amigos continuaram e continuaram. Por fim, Jó exclamou em desespero. 10 vezes vocês já declararam que eu sou um pecador, mas vocês ainda não apresentaram nenhuma prova. E ele está certo. Esses amigos falaram generalidades, mas nunca apresentaram uma instância específica em que Jó teria pecado. E, infelizmente, alguns de nós fazem o mesmo. Jó confrontou seus amigos. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Jó, capítulo 13, do verso 7 ao 8. Todos nós precisamos ter esse cuidado. Creio que responderemos a Deus se vincularmos o sofrimento de nossos amigos aos seus pecados erroneamente. Certamente Deus respondeu os amigos de Jó e disse a Elifaz, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Jó, capítulo 42, verso 7. Jó mostrou como a compaixão deve ser expressada. Em frustração exclamou. Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você? O que o leva a continuar discutindo? Bem, o que eu poderia falar como vocês se estivessem em meu lugar?
Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês, mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhe daria um alívio. Jó capítulo 16, do versos 2 ao 5. Jó deve ter se sentido terrivelmente abandonado por seus amigos, que não demonstraram qualquer compaixão que merecesse ser mencionada. Queriam apenas discutir e provar que ele estava errado sem interessar-se pela agonia que estavam sofrendo. Quando olhamos para os pobres consoladores de Jó e para nossas próprias reações, vemos claramente o que a compaixão não é. Mas o que então é a compaixão? Meu dicionário me diz que compaixão significa demonstrar empatia, misericórdia, simpatia, ternura e preocupação. Mas gosto como Jó o expressou. Minha boca procuraria encorajá-los. Capítulo 16, de verso 5 de Jó. Jó estava dizendo que se fosse nosso amigo, ele choraria conosco e nos abraçaria. Ele nos mostraria o amor de Deus e nos ajudaria a passar pelo processo de luto. Infelizmente, quando uma pessoa necessitada cruza o nosso caminho, preferimos demonstrar uma indiferença egoísta. Uau! Pense você o que Jó enfrentou. Passou por tantas mazelas, perdeu filhos, perdeu bens, foi acometido de doença, uma doença terrível, hoje conhecida como lepra. Sua esposa disse para que ele apostatasse da fé e abandonasse a Deus. E os amigos sentavam constantemente à sua frente dizendo que ele era pecador. Eu quero te dizer e afirmar que o sol nasce para os justos e os injustos. Que as mazelas da vida vêm para os pecadores e para os santos, para aqueles que buscam a santidade. Porque se não fosse assim, nós não veríamos na Bíblia Sagrada tantos homens de Deus passarem por tantas aflições. O fato é, nosso pastor hoje pregou uma mensagem e algumas frases que são muito conhecidas da comunidade cristã, de modo geral. Deus, muitas vezes, Ele não te livra da cova, mas Ele está lá com você na cova. Ele não te livra da fornalha, mas Ele está com você na fornalha. Ele não te livra, muitas vezes, do naufrágio, mas Ele te sustenta no naufrágio. E eu quero te encorajar e te dizer que se você está passando por momentos difíceis, Deus continua sendo bom. E que você possa glorificar a Deus e entender que isto é só um deserto. E que o deserto não é lugar de moradia, mas é lugar de passagem. E você vai passar, como diz o cantor, a prova, passando pela prova, dando glória a Deus. Você vai triunfar em Jesus e na fé. Um grande beijo. Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.